E se eu te dissesse que a sua oração altera a estrutura física do seu cérebro e que a fé não é apenas um sentimento, mas uma ferramenta de alta performance biológica? Muitas vezes nós tratamos a espiritualidade como algo separado da nossa saúde. Tratamos a oração, por exemplo, como um mero dever religioso. Mas a neurociência tem comprovado que a oração, é um dos maiores presentes que você pode dar para a sua saúde mental. No vídeo de hoje nós vamos entender como que a fé pode reprogramar os nossos neurônios e por que que isso pode ser uma chave para a sua saúde mental. Mas antes, seja muito bem-vinda e bem-vindo aqui neste ambiente. Eu sou Jennifer Sanches e aqui eu uno a ciência e a fé para uma vida mais transformada, com mais saúde mental e propósito. Por muito tempo da minha vida eu achei que fé, que espiritualidade não tinha nada a ver com a ciência, com a neurociência, que as coisas não se misturavam, sabe? E depois que eu aprendi, eu comecei a realmente estudar a neurociência, eu comecei a entender que a espiritualidade é algo essencial para que a gente possa ter realmente uma vida com mais saúde mental, com mais equilíbrio emocional, uma vida mais saudável. E a oração entra no meio disso, na nossa vida espiritual. E quando nós oramos com uma fé genuína, nós ativamos o nosso lobo frontal, que é a nossa parte do cérebro responsável pelas tomadas de decisão, por clarear a mente, pelo equilíbrio emocional. É como se nós despertássemos uma sabedoria interna que nos guia para escolhas mais conscientes e para também diminuir a nossa ansiedade. Estudos mostram que no momento da oração, o nosso lobo frontal, que é essa parte de tomada de decisão, de mais clareza racional, ele é muito mais ativado, ao mesmo tempo que o lobo parietal, que é a área onde nos dá aquela percepção de tempo e espaço, ele é silenciado. E é por isso que no momento da oração você sente que o mundo lá fora para, que aquela sensação de que eu tenho 1000 coisas para fazer, aquela pressão do ambiente passa a desacelerar. O neurocientista Andrew Newberg, ele descobriu que independente da religião, a fé genuína ela ativa o lobo temporal direito. Ele utilizou scanners cerebrais para monitorar o cérebro de freiras e monges durante a oração e a meditação. E nisso ele mapeou o aumento da atividade do lobo frontal e a desativação do lobo parietal. Então, estar em momento de oração não é apenas um momento comum, é você estar treinando o seu cérebro para você suportar adversidades que antes te derrubariam com muita facilidade. Outros estudos em instituições como Harvard e o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos já comprovam que a rotina diária de oração pode diminuir em até 40% riscos de Alzheimer. Interessante isso, né? Quando você foca em algo maior, o seu cérebro ele sai do modo sobrevivência, do medo, e entra no modo recompensa, esperança. E isso diminui muito o estresse. Ter fé é literalmente dar um banho de química calmante para o seu sistema nervoso. E quando você se conecta com algo maior, quando você pratica a sua fé, a sua esperança, o seu olhar positivo para o futuro, é como se o seu cérebro liberasse um coquetel de neurotransmissores, como a dopamina, que é o que te dá a motivação, a serotonina, que regula o seu humor, e a ocitocina, que é o hormônio do acolhimento, da conexão, do amor. Pensa comigo, você já reparou que tem pessoas, aquelas pessoas que têm mais fé, que por algum momento está passando por algum problema de enfermidade, tentando se recuperar em algum processo de saúde, essas pessoas que têm fé, elas costumam ter um processo mais rápido de recuperação, ter uma evolução mais satisfatória em tratamentos de saúde. Gente, eu não estou generalizando, tá? Eu estou dizendo que geralmente isso pode acontecer. E realmente tem estudos que médicos dizem que quando a pessoa ela acredita na possibilidade da recuperação, ela foca mais o olhar no positivismo do que simplesmente acreditar que nada vai melhorar, ela sim recupera com mais facilidade. Por quê? Porque tem todo um processo biológico, fisiológico por trás disso tudo, por trás desse comportamento positivo. Então isso não é mágica, é simplesmente o cérebro delas está sendo inundado de substâncias que combatem o cortisol. Lembra que é aquele hormônio do estresse que inflama o corpo?
Então a fé, ela cria um ambiente perfeito para uma recuperação. Então a fé interfere no funcionamento do cérebro? Sim, ela reprograma a forma como você reage ao caos. Então, quando você une a sua espiritualidade com essa consciência científica, você para de ser a vítima das suas emoções e começa a ser mais governante da sua mente e do seu estado emocional. Mas, Jennifer, eu não tenho muita prática de orar. Como que eu faço isso para começar a realmente mudar o meu estado emocional, a ter mais controle da minha saúde mental? Gente, muitas pessoas esperam sentir vontade de orar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nem sempre a gente tem vontade de orar. Nem sempre a gente tem vontade de simplesmente nos aquietarmos, estarmos naquele modo introspectivo e simplesmente ficar no silêncio, meditando. Nem sempre a gente tem essa vontade. Nessa vida doida de correria e as coisas têm que acontecer, às vezes a gente não quer, a gente não tem vontade. Mas a neurociência nos ensina que a oração nada mais é do que um treino mental também. Então, quanto mais você pratica, mais forte fica esses circuitos neurais de bem-estar. E você começa a desenvolver um olhar de mais esperança para o futuro. E não porque os seus problemas sumiram, mas porque o seu hardware cerebral ele foi fortalecido para suportar melhor as adversidades. Entenda uma coisa, orar não muda apenas a situação, as circunstâncias que você está vivendo. Muda você como quem você é diante das situações. E quando você une a sua fé com a razão, você para de sobreviver e começa a dominar mais a sua mente, as suas emoções, ter mais equilíbrio emocional. Você passa a ter mais percepção do que você está sentindo e como aprender a fazer a gestão disso que você está sentindo. A ciência não anula o poder da oração, ela apenas nos revela a perfeição com que nós fomos criados. O seu cérebro ele foi feito para se conectar com o seu Criador. Então, fez sentido para você esse conteúdo? Falando um pouco sobre a sua espiritualidade, a sua fé, as suas práticas de meditação e oração, seja qual for a sua religião. Se esse conteúdo fez sentido para você, te deu uma nova perspectiva referente à sua espiritualidade, não esqueça de deixar o seu like. E se você quer continuar nessa jornada de unir a ciência e a fé para ter uma vida com mais saúde mental e viver com propósito, se inscreva no canal. Toda semana nós temos um encontro marcado aqui. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.